Visionária Esportes. Fala, minha gente! Bom dia, graça e paz! Aqui é Manuel Rodrigues chegando com mais uma edição do Visionário Esportes nesta segunda-feira, 24 de novembro de 2025. Que alegria começar a semana com você, trazendo informação, fé e inspiração para revigorar a mente, o espírito e o coração. A palavra que nos inspira hoje está em Isaías, capítulo 40, versículo 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. O tema de hoje é revigoramento. Todos nós enfrentamos períodos de desgaste, seja físico, emocional ou espiritual. A rotina exige muito, a pressão aumenta e às vezes parece que a energia simplesmente acaba. Meu Deus, mas Deus é especialista em renovar aquilo que o cansaço tenta esgotar. Ele fortalece, restaura, reacende a coragem e sopra ânimo novo sobre quem já não tem forças. Que hoje você receba esse renovo, que sua mente seja clareada, que seu coração seja aquecido e que seu espírito seja fortalecido. Quando Deus revigora, até o impossível ganha vida de novo. Você também pode ouvir a reprise hoje às 6 horas da tarde aqui na Rádio Visionária e também nos acompanhar na sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora da cidade de Ilhota, em Santa Catarina, nas frequências AM 1100, FM Ondas Curtas e pela Londrina Web Rádio de Londrina, no Paraná. Vamos juntos para mais uma grande jornada de informação, fé e inspiração? Então fica com a gente, porque o Visionário Esportes está apenas começando. Visionária Esportes. Já voltamos com o Visionário Esportes, vamos ao placarzão no Visionário Esportes aqui para você. Começamos com o Campeonato Brasileiro da Série A, falando sobre o jogo Cruzeiro e Corinthians. Quem vai estar trazendo essas informações sobre esse jogo é o meu amigo Nilber Ferreira. Fala aí, Nilber! Alô, amigos da Visionário Esportes. No Mineirão, no Brasileirão, o Cruzeiro jogou com o Corinthians, uma prévia da semifinal da Copa do Brasil. É mesmo? E aplicou um 3-0 para cima do Timão. 2 vezes Caio Jorge na primeira etapa e Arroio na etapa final. Cruzeiro, com poucas chances de título, se mantém na terceira colocação, vaga da Liberta adiantada. O Cruzeiro está a 10 jogos sem perder do Corinthians em Campeonato Brasileiro. Raposa dominou no tapete do Mineirão. Corinthians, no primeiro tempo, só teve uma chance de perigo. No Corinthians, no primeiro tempo, teve uma chance de perigo, mas um impedimento foi marcado. Mas brilhou a estrela do artilheiro Caio Jorge aos 26 minutos e aos 46. Segundo tempo, o Cruzeiro quase fez aos 6. Yuri Alberto pelo Timão cabeceou com perigo, mas na sequência o Cruzeiro marcou mais um aos 6 com Arroio. Corinthians ficou com um a menos. Zé Martínez atingiu com cotovelada Matheus Pereira. Cruzeiro chegou a marcar com Sinesteira, mas o VAR assinalou irregularidade. Números finais: Cruzeiro 3-0. Raposa é terceiro com 68 e Timão é décimo com 45. Cruzeiro vai agora à Arena Castelão jogar com o Ceará às 21 horas no sábado, dia 29. E o Corinthians recebe o Botafogo na Neoquímica Arena, domingo, dia 30, às 16 horas. É isso aí, meus amigos. Nilber Ferreira para a Visionária Esportes.
Valeu demais, Nilber! Muito obrigado, Cruzeiro e Corinthians aqui para vocês. Vamos para os outros resultados aqui do Brasileirão da Série A, rodada 35, tá acabando, faltam poucas rodadas. No sábado, Botafogo 3, Grêmio 2, Cuiabano, Arthur e Marçal fizeram para o Botafogo, André e Carlos Vinícius fizeram para o Grêmio. O Flamengo colocando uma boa mão na taça aí, quase aí, tá pertinho. Venceu o Red Bull Bragantino por 3-0. Arrascaeta, Jorginho e Bruno Henrique fizeram os gols do Flamengo. E ainda contaram com o tropeço do Palmeiras, que empatou em 0-0 com o Fluminense. Daqui a pouco tem notícias aqui dos dois times, tá? No domingo, o Bahia venceu o Vasco por 1-0, gol de Eric Pulga. O São Paulo venceu o Juventude na Vila Belmiro por 2-1. Bobadilha e Rigoni fizeram os gols do São Paulo. Ferrarese fez gol contra para o Juventude. Também teve Sport 1, Vitória 3. Pablo fez o gol do Sport. Luan Cândido contra Cantalapiedra e Renato Kaiser fizeram os gols do Vitória. Classificação, vamos dar a classificação completa aqui. O Flamengo lidera com 74 pontos, pode ser campeão na próxima rodada. O Palmeiras tem 70 pontos, é segundo colocado. Cruzeiro é terceiro com 68. Mirassol é quarto com 60. Botafogo é quinto com 58. Bahia é sexto, 56. Fluminense em sétimo com 55. São Paulo é oitavo com 48. Red Bull Bragantino em nono e Corinthians em décimo com 45. 11º Atlético Mineiro com 44. 12º Grêmio com 43. O Vasco é 13º e o Ceará 14º com 42, o Internacional é 15º colocado com 40, o Vitória é 16º com 39. Na zona de rebaixamento nesse momento, Santos com um jogo a menos que o Vitória com 37 pontos, se ganhar do Inter ele sai da zona de rebaixamento. Fortaleza 18º 34, Juventude 19º 33 e Sport em último com 17 pontos. Campeonato Brasileiro Série B, decisão, né? Já foi decidido o campeonato, quem vai subir, quem caiu. Vamos lá, rodada 38 para vocês aqui. No sábado, Novo Horizontino 3, CRB 0. No domingo, Amazonas 1, Coritiba 2. Coritiba campeão da Série B, já a classificação completa. Atlético Clube 2, Paysandu 1. Atlético Paranaense 1, América Mineiro 0. Botafogo 0, Avaí também 0, Botafogo de Ribeirão Preto, né? 0, Avaí 0. Chapecoense 1, Atlético Goianiense 0. Cuiabá 1, Criciúma 0. Operário 2, de virada, Ferroviária 1. E Remo 3, Goiás 1, também de virada. Classificação final. Quem subiu, ó? Coritiba, que subiu para a Série A. Curitiba, campeão da Série B com 68 pontos. Segundo lugar, Atlético Paranaense também subiu 65. Chapecoense em terceiro e o Remo em quarto lugar com 62. Então subiram Curitiba, Atlético Paranaense, Chapecoense e Remo. Vamos ter Atletiba na Série A de novo. E ainda Chapecoense e o Remo do Pará, né? Criciúma foi quinto colocado, bateu na trave, né? Em sexto, Goiás também bateu na trave, todos os dois com 61. Novo Horizontino em sétimo com 60. CRB oitavo e Avaí em nono com 56. Cuiabá décimo com 54. Atlético Goianiense 11º com 52. Operário 12º com 48. Vila Nova 13º com 47. 14º América Mineiro 46. Atlético Clube 15º com 44. Botafogo de Ribeirão Preto se safou em 16º, 42. Quem caiu para a Série C? Ferroviária, 17º, 40 pontos. Amazonas, 18º e Volta Redonda, 19º com 36. E o Paysandu, último colocado, com 28. Copa do Brasil Feminina, final. O jogo foi realizado na quinta-feira. O Palmeiras venceu a Ferroviária por 4-2. Palmeiras campeão da Copa do Brasil Feminina. Campeonato Paulista Feminino, semifinais, jogo de ida. No sábado, São Paulo 1, Corinthians 2. E outra vez, Ferroviária 0, Palmeiras 2. Jogo no domingo. Então, Corinthians e Palmeiras saíram em vantagem. Copa Sul-Americana final. Lanús e Atlético Mineiro empataram em 0-0 no tempo normal. Nos pênaltis, 5-4 para o Lanús. O Lanús foi campeão da Sul-Americana
Copa Sul-Americana, mais uma vez a Argentina levando para o segundo ano seguido. Já tem notícias aqui do Atlético Mineiro para vocês, saber mais detalhes dessa final. Campeonato Argentino, torneio Clausura, oitavas de final, no sábado. Vélez Sarsfield 0, Argentino Júniors 2, Argentino Júniors nas quartas de final. Central Córdoba 2, São Lourenço 1, Central Córdoba classificado. No domingo, Rosário Central 0, Estudiantes 1, Estudiantes nas quartas de final. E o Boca Juniors venceu o Tajeres por 2-0, Boca Juniors classificado. Vamos agora aos torneios, campeonatos internacionais europeus. La Liga, rodada 13, na sexta, Valência 1, Levante 0. No sábado, Alavés 0, Celta de Vigo 1. Barcelona goleando na volta do Camp Nou, né? Eles voltaram ao Camp Nou. Barcelona 4, Atlético Bilbao 0. Lewandowski, Ferran Torres 2 gols e Fermín Lopes fizeram para o Barcelona. Osasuna 1, Real Sociedad 3, Vídea Real 2, Mallorca 1. No domingo, Oviedo 0, Raio Vallecano também 0, Betis 1, Girona também 1, Getafe 0, Atlético de Madrid 1, gol de Domingos Duarte contra, gol pelo Atlético de Madrid, né? Elche 2, Real Madrid também 2. Febas e Álvaro Rodrigues fizeram os gols do Elche. Hausen e Bellingham fizeram para o Atlético de Madrid. Classificação: Real Madrid líder, 32 pontos. Barcelona apenas um ponto atrás agora com 31. Vídea Real terceiro colocado, 29, entrou no páreo. E o Atlético de Madrid quarto colocado, 28. Os quatro aí agora brigando aí. Betis é quinto colocado com 21. E o Espanhol já bem atrás em sexto lugar com 18 pontos. Premier League, rodada 12, no sábado, Burnley 0, Chelsea 2, gols de Pedro Neto e Enzo Fernandes. Bournemouth 2, West Ham também 2. Brighton 2, Brentford 1, de virada. O Igor Thiago abriu o placar de pênalti pelo Brentford, mais um gol dele, já vai a 9 na Premier League. Fulham 1, Sunderland 0, Liverpool 0, Nottingham Forest 3. Ai. Murilo, brasileiro, zagueiro, né? Savona e Gibbs White fizeram os gols do Nottingham Forest. Wolverhampton e sua sina de derrotas, 0, Crystal Palace 2. Newcastle 2, Manchester City 1. Os dois gols do Newcastle foram de Barnes e Rúben Dias fez o gol do Manchester City. No domingo, Leeds United 1, Aston Villa 2 e Arsenal goleando o seu rival Tottenham por 4-1. Trossard e Eze, que quase foi pro Tottenham, né? Foi de última hora pro Arsenal, fez um hat-trick. 3 gols em cima do Tottenham. E Richarlison descontou com um golaço para o Tottenham, né? Meio quase aí um gol de cobertura, né? Classificação: Arsenal 29 pontos, disparou na liderança, abriu 6 pontos pro Chelsea, que é vice-líder com 23. Manchester City terceiro com 22. Aston Villa subindo pro quarto lugar, várias vitórias consecutivas. Acho que já são 6 vitórias seguidas. 21 pontos em quarto lugar, estava na zona de rebaixamento, agora já tá no G4. Quinto lugar, Crystal Palace com 20. Sexto, Brighton. Sétimo, Sunderland e o Bournemouth oitavo com 19. Tottenham nono. Manchester United décimo e Liverpool 11º com 18 pontos. Championship, rodada 16. Rodada 16 aqui da Championship. Vamos lá. Na sexta, Preston North End 1, Blackburn 2. No sábado, Bristol City 3, Swansea 0. Charlton 1, Southampton 5. Coventry City 3, West Bromwich 2. Birmingham 4, Norwich 1. Derby County 2, Watford 3. Ipswich Town 0, Wrexham também 0. Leicester 2, Stoke City 1. Oxford United 1, Middlesbrough 1. Portsmouth 3, Millwall 1. E Queen's Park Rangers 3, Hull City 2. No domingo, clássico de Sheffield. Sheffield Wednesday 0, Sheffield United 3. O Sheffield Wednesday tem -4, tá negativo. Tá condenado para a terceira divisão, né? Classificação atualizada, Coventry City liderando disparado agora com 37. Middlesbrough 7 pontos atrás em segundo lugar com 30. Stoke City terceiro com 27. Bristol City quarto, Preston North End quinto com 26. Hull City sexto e Millwall em sétimo com 25 pontos.
Bundesliga, rodada 11. Na sexta, Mainz 1, Hoffenheim também 1. No sábado, Augsburg 1, Hamburgo 0. Bayern de Munique 6, de virada. Freiburg 2. O Freiburg abriu 2-0, o Bayern foi lá e virou para 6-2. Leonard Kahl, Olise fez 2 gols. Upamecano, Harry Kane na sua sina de fazer gols. E Nicolas Jackson para o Bayern de Munique. Suzuki e Manzambi fizeram para o Freiburg. Outro jogão aqui, Borussia Dortmund 3, Stuttgart também 3. Emre Can, Bayer e ADM fizeram para o Dortmund. Davi fez os 3 gols do Stuttgart. Heidenheim 0, Borussia Mönchengladbach 3. Wolfsburg 1, Bayer Leverkusen 3. Colônia 3, Eintracht Frankfurt 4. No domingo, Leipzig 2, Werder Bremen 0 e São Paulo 0, Union Berlin. Classificação atualizada, Bayern de Munique 31 pontos em primeiro, RB Leipzig segundo 6 pontos atrás com 25, Leverkusen terceiro com 23, Dortmund quarto e Stuttgart em quinto com 22, Frankfurt em sexto e Hoffenheim em sétimo com 20 pontos. Vamos para um rápido intervalo, já continuaremos com o placarzão do Visionário Esportes, trazendo aqui a Série A italiana, Ligue 1 francesa, a Eredivisie e a Taça de Portugal. Não sai daí. Visionário Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes, vamos para o complemento do placarzão do Visionário Esportes aqui. Série A italiana, rodada 12. No sábado, Cagliari 3, Genoa também 3. Udinese 0, Bolonha entrando na briga do título, 3. Fiorentina 1, Juventus também 1. Mandrágora fez o gol da Fiorentina, golaço por sinal. E o Kostic fez o gol da Juventus. Napoli 3, Atalanta 1. David Neres, fazia tempo que não fazia gol, fez logo 2 nesse jogo. E o Noah Lang fizeram os gols do Napoli. Scamacca descontou para a Atalanta. No domingo, Verona 1, Parma 2. O Giovani, brasileiro, jogador do Verona, que está sendo muito cobiçado pela Inter de Milão e outros clubes, fez o gol brasileiro pelo Verona, mesmo na derrota, né? O Verona é lanterna. Cremonese 1, Roma 3. Folino fez o gol da Cremonese. Sule, Ferguson e o brasileiro, lateral direito, Wesley e Flamengo fizeram os gols da Roma. Lazio 2, Lecce 0. E no clássico de Milão, a Inter perdeu para o Milan. 1-0 para o Milan, gol de Pulisic. Classificação, a Roma agora lidera com 27 pontos, Milan em segundo e o Napoli em terceiro, 25, Inter em quarto e o Bolonha em quinto, 24. Então, os 5 primeiros colocados separados por apenas 3 pontos. A Juventus está em sexto com 20 pontos. Ligue 1 francesa, rodada 13. Na sexta, Nice 1, Olympique de Marseille 5. Mohamed Ali Show fez para o Nice, o nome dele é Mohamed Ali mesmo. E aí para o Marseille, Aubameyang, Greenwood fez 2, Timothée Weah e Igor Paixão, tá? No sábado, Lens 1, Strasbourg 0. Rennes de goleada 4, Mônaco 1 no retorno de Pogba, ele entrou durante o jogo. Paris Saint-Germain 3, Le Havre 0, Lee Kang-in, João Neves, ótima fase, e Barcola fizeram os gols do Paris Saint-Germain. No domingo, Auxerre 0, Lyon também 0, Brest 3, Metz 2, Nantes 1, Lorient também 1, Toulouse 0, Angers 1, e Lille 4, Paris FC 2. Classificação, Paris Saint-Germain lidera com 30 pontos. Olympique de Marseille e Lens vem logo atrás com 28. O Lille é quarto colocado com 23. Strasbourg quinto com 22. Rennes em sexto, Lyon em sétimo com 21. E o Mônaco oitavo colocado com 20 pontos. Eredivisie, rodada 13. No sábado, NAC Breda 0, PSV 1. Ajax, mais uma derrota em casa dessa vez. 1, Excelsior 2. Volendam 1, Twente também 1. Sparta Rotterdam 1, Fortuna Sittard também 1. No domingo, Heerenveen 3, AZ Alkmaar 1. Feyenoord 2, NEC Nijmegen 4. Feyenoord também perdeu em casa. O PSV agradece muito, né?
Telstar 1, Utrecht também 1 e Groningen 2, Zwolle também 2. Classificação, PSV líder 34 pontos, Feyenoord 6 pontos atrás agora, tem 28 em segundo, AZ Alkmaar terceiro com 24, Nijmegen em quarto lugar, grande sensação do campeonato, 21 pontos, Utrecht em quinto, Ajax em sexto e o Groningen em sétimo, todos com 20 pontos. Taça de Portugal, fase 16 avos de final. Na sexta, Atlético 0, Benfica 2, Richard Rios, colombiano, ex-Palmeiras, e Pavlidis fizeram os gols do Benfica. No sábado, Vitória de Guimarães 4, Mortágua 0, são alguns jogos apenas, tá? Estoril 1, Famalicão 2, os principais. Sporting 3, Marinhense 0, Porto 3, Sintrense 0. No domingo, Santa Clara 3, Indústria 0 e Braga 4, Nacional 2. Vamos agora às notícias do futebol. Começamos com notícias do Tite aqui. Técnico brasileiro Tite, 64 anos, emitiu nota oficial via assessoria informando que está de volta ao mercado de trabalho. No comunicado ele afirmou: voltei, cuidei de mim, fiquei com a minha família e estou pronto para retornar às atividades como técnico. Após um período afastado desde abril, em que interrompeu tratativas com o Corinthians para cuidar da saúde mental, Tite reforça estar disposto a assumir novo desafio. Ainda sem vínculo definido com o clube, ele volta a ser cotado por equipes nacionais visando a temporada 2026. Bem-vindo de volta, Tite. Deus te abençoe nessa nova jornada. Mais um ano aí pra ele, né? Pra ele, a temporada 2026 se iniciando. Casimiro Miguel vendeu sua parte da Cazé TV. Os 49% que tinha por meio da C. Miguel Produções para Live Mode, que já detinha 51%, tornando-se acionista 100% do canal. Em troca, ele entrou para o quadro societário da holding internacional Live Mode Cayman, ampliando sua participação para além do canal, no movimento estratégico de governança. A reestruturação visa simplificar a gestão e dar mais poder ao grupo Live Mode, que lida com direitos esportivos e produção de conteúdo. A operação ainda depende da aprovação do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, mas já está praticamente certo. O modelo de probabilidades desenvolvido pelo Gato Mestre do Grupo Globo coloca agora o Flamengo com 93,05% de chance de conquistar o Brasileirão, após a vitória por 3-0 sobre o Red Bull Bragantino e o empate do Palmeiras com o Fluminense. Já o Palmeiras viu suas chances despencarem para 6,45%, segundo o mesmo cálculo. O modelo usa métricas de expectativa de gols, XG, além de fatores como força de elenco, histórico de finalizações para simular 1000 cenários por Monte Carlo. Com isso, o Flamengo está muito próximo de garantir o título, podendo até faturar já da próxima rodada caso vença o Atlético Mineiro e o Palmeiras tropece em Porto Alegre contra o Grêmio. Bruno Henrique e Arrascaeta evitaram projetar o título do Flamengo na próxima rodada. Apesar dos cenários favoráveis, Bruno afirmou que o foco é pensar em nós mesmos, esquecer o que vem de fora e seguir com seus deveres no campo. Vencer é o objetivo, ainda faltam 3 jogos. Arrascaeta também reforçou o discurso de concentração. Pensamos só em buscar a vitória, independente do que acontece em outro jogo. Eles valorizam a intensidade e a qualidade do elenco, mas ressaltam que não podem manter o mesmo ritmo fisicamente até o fim da temporada. Arrascaeta se torna o primeiro jogador desde Alex do Cruzeiro em 2003 a acumular ao menos 18 gols e 14 assistências numa mesma edição do Brasileirão. Na temporada de 2003, Alex registrou 23 gols e 15 assistências, o recorde de participações em gols mais assistências numa edição de 38 rodadas, porém continua sendo de Gabigol com 33 em 2019. Léo Ortiz admitiu que o grande esforço para jogar a semifinal contra o Racing custou caro. Ele tinha um estiramento no tornozelo direito e montou uma força-tarefa intensa, sessões de tratamento 24 horas e infiltração para entrar em campo. Mesmo assim, ele cumpriu os 90 minutos na Argentina e se emocionou com a classificação rubro-negra. Agora Ortiz prevê um novo sacrifício para estar à disposição na final da Libertadores em Lima. Ele mantém sessões de tratamento em 3 turnos e não descarta fazer outra infiltração. Felipe Luiz diz que há plano para testá-lo na reta final, mas internamente acredito que ele só será relacionado para a decisão.
Abel Ferreira admitiu que a briga pelo título do Brasileirão ficou praticamente inviável. Acho que devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo que é o próximo sábado. O campeonato está entregue. Para ele é difícil manter ritmo até o fim, dado o desgaste com 2-3 jogos seguidos, antes da decisão da Libertadores. Com isso, o técnico define como prioridade máxima o confronto continental, declarando que todo o foco do Palmeiras agora está na final da Libertadores. O Palmeiras vive sua pior sequência do ano, já são 4 jogos sem vencer no Brasileirão, segundo o GE. O Alviverde não marca mais de 340 minutos, acumulando 3 partidas e meia sem balançar as redes. A última vez que fez gol na derrota para o Mirassol, com tento de Vitor Roque. Jogadores como Flaco Lopes e Vitor Roque, antes protagonistas, estão em seca ofensiva. Lopes não marca 9 jogos, já Vitor Roque há 3. Esse momento de instabilidade ofensiva se junta a perdas de pontos e joga um alerta na briga por títulos, especialmente com a final da Libertadores se aproximando. Luiz do Beldia lamentou o empate sem gols do Fluminense contra o Palmeiras, afirmando que ficou com a sensação de que poderíamos ter feito um gol. Ele elogiou a competitividade do time fora de casa, mas destacou o ponto fraco. É difícil sair contente ou na bronca, ele disse. Apesar da frustração, o técnico valorizou a atuação defensiva de sua equipe e a criação de chances mesmo sem converter. Biel se emocionou ao pedir desculpas após a derrota do Atlético Mineiro na final da Sul-Americana. Ele admitiu que atrapalhou o time e assumiu total responsabilidade. Durante a prorrogação, desperdiçou 2 chances claras de gol, uma cabeçada fraca e outro cara a cara com o goleiro Lozada. E na disputa de pênaltis errou sua cobrança decisiva. Ele reconheceu que vinha com a cabeça conturbada e disse que a semana que antecedeu a final foi a que mais se preparou para decidir. Biel também afirmou que sempre treina suas cobranças, mas lamentou. Infelizmente o goleiro pegou. Visivelmente abalado, disse que sabia que a pressão viria, mas afirmou que não foge e seguirá trabalhando para superar as dificuldades. Everson, goleiro, admitiu que na disputa de pênaltis da final da Sul-Americana não tinha nenhuma referência para o último batedor. Correu por instinto, foi no feeling. Ele relatou que chegou a adivinhar o canto da cobrança, mas a bola quicou e escapou de sua mão. Além disso, Everson lamentou o lance perdido por Biel na prorrogação, chamando-o de a bola do jogo. Foi uma chance clara que poderia ter decidido a partida. O Atlético Mineiro estuda levar o jogo de terça-feira contra o Flamengo para fora da Arena MRV, Atlético Mineiro, né? Optando pelo Mineirão ou pelo Independência. A motivação é a continuidade dos problemas com o gramado da Arena MRV. O clube já tinha estimado disputar ao menos mais 3 partidas no Mineirão antes de voltar ao estádio. Com o Atlético Mineiro vice na Sul-Americana, o Brasil terá 8 vagas na Libertadores 2026. Dessa forma, formou-se um G7 no Brasileirão. Os 7 primeiros colocados garantem vaga. Atualmente, se o campeão da Copa do Brasil estiver entre os 7 primeiros, isso pode gerar um G8, repassando mais uma vaga via Brasileirão. Não haverá G9, porque o Atlético Mineiro não venceu a Sul-Americana. O Cruzeiro garantiu uma bolada com acordos de empréstimo de jogadores, que juntos rendem cerca de 10 milhões de reais ao clube, segundo o GE. As receitas vêm principalmente de cláusulas de metas e gatilhos contratuais cumpridos por atletas negociados com outros clubes. Entre os exemplos estão valores recebidos por desempenhos de Wesley, Daniel Júnior e Fernando, cujos contratos previam bônus por participação em partidas, gols e títulos. A diretoria cruzeirense considera o montante importante para equilibrar o caixa e reforçar o planejamento de 2026. Vamos para um rápido intervalo, já voltaremos com notícias do Botafogo, do Grêmio, do Santos, do Corinthians, do Mirassol, entre outros. Não sai daí que eu já volto. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes, vamos para mais notícias do futebol aqui para você. O Botafogo se garantiu na Libertadores de 2026 após vencer o Grêmio por 3-2 e chegou aos 58 pontos, ficando inalcançável para times fora do G7. Com isso, o clube fará pela primeira vez na história 3 participações consecutivas no torneio. O técnico David Ancelotti celebrou a marca como histórica, dizendo que o time merece respeito por manter a consistência internacional.
Depois da derrota do Grêmio por 3-2 para o Botafogo, Mano Menezes criticou duramente a imprensa, acusando-a de incoerência nas cobranças sobre suas escolhas. Quando perguntado por que poupou titulares como Amuso e Arthur, ele respondeu com ironia: porque não queríamos ganhar. Em seguida, explicou que a decisão foi técnica e médica, avaliou o acúmulo de jogos, traumas e condição física antes de definir a escalação. Também defendeu Pavon, que foi criticado pela imprensa, destacando suas 2 assistências e chamando a cobrança de incoerente demais. Neymar desfalca o Santos no jogo decisivo contra o Internacional nesta segunda. O atacante sentiu dores no joelho esquerdo, não viajou com o elenco e foi preservado pelo departamento médico. O clube, porém, alimenta a expectativa de que ele retorne já na próxima rodada, sexta-feira, para enfrentar o Sport na Vila Belmiro. O Galatasaray é mais um clube interessado na contratação de Robinho Júnior dos Santos e avalia fazer uma oferta já para a próxima janela. A imprensa turca destaca que o clube vê o atacante como prioridade para reforçar o setor ofensivo. Apesar disso, pessoas próximas ao jogador afirmam que ele ainda prefere uma transferência para a Itália ou Espanha, caso surjam propostas. Enquanto isso, o Barcelona prepara uma proposta oficial pelo lateral esquerdo Souza, também do Santos. O valor deve ficar entre 12 e 15 milhões de euros, e o clube catalão acompanha o atleta há alguns meses. A expectativa é que o Santos receba a oferta ainda este ano e avalie a venda diante da forte concorrência europeia. O Brasileirão apresenta hoje a divisão mais desequilibrada de direitos de TV entre as grandes ligas do futebol mundial. Enquanto campeonatos como Premier League, Bundesliga e La Liga adotam modelos mais nivelados, o Brasil ainda concentra a maior fatia da receita em poucos clubes. Segundo especialistas, essa disparidade gera diferenças técnicas profundas, impacta a competitividade e dificulta o crescimento coletivo dos times. Estudos recentes apontam que, proporcionalmente, o Brasileirão é o torneio onde a distância entre quem mais recebe e quem menos ganha é a maior, mesmo após mudanças recentes nos acordos de transmissão. As negociações entre Corinthians e Caixa Econômica Federal para a quitação da dívida da Neoquímica Arena avançam de forma acelerada. As partes tratam dos últimos ajustes para um acordo definitivo, considerado o mais próximo de ser fechado nos últimos anos. O clube trabalha para reduzir encargos e alongar condições, enquanto a Caixa vê o momento como favorável para concluir o processo. Internamente, a diretoria alvinegra demonstra confiança em um desfecho positivo, classificando as conversas como a todo vapor. A campanha Doe Arena, organizada pela Gaviões da Fiel para ajudar a quitar a Neoquímica Arena, será encerrada nesta quarta-feira, dia 26 de novembro. Em um ano de mobilização, a ação arrecadou 41 milhões e 100 mil reais. Pouco mais de 5,8% da meta de 700 milhões de reais. Embora tenha ficado bem abaixo do objetivo, a Gaviões celebra o valor como um feito inédito no futebol mundial. Lucas Moura, do São Paulo, foi submetido a nova intervenção no joelho direito após relatar dores persistentes. Ele já havia passado por artroscopia para remover uma fibrose. Mesmo com limitações, Lucas continuou atuando depois da cirurgia e chegou a relatar que não estava 100%, especialmente em arranques e flexões do joelho. Segundo a Gazeta Esportiva, ele deve perder o que resta da temporada para se recuperar com calma. O Mirassol garantiu sua vaga inédita na Libertadores de 2026, se tornando o 32º clube brasileiro a disputar a competição. O feito coincide com o ano de centenário do Leão Caipira, fundado em 1925. Executivos do clube destacam que a classificação marca o começo de um novo capítulo, reforçando o crescimento institucional do clube. Além disso, o meia Gabriel afirmou que o Mirassol mira vaga direta na fase de grupos e não apenas pré-Libertadores. Vamos às notícias do futebol internacional. O Barraca Central garantiu presença em competição da Conmebol na próxima temporada, ao ficar com uma das vagas argentinas para a Copa Sul-Americana de 2026. A classificação foi confirmada após a definição das vagas no futebol argentino impactadas pelo título do Lanús. Perfis especializados no X também destacaram a vaga, citando o clube entre os representantes da Argentina no torneio.
Andrei Santos foi eleito o melhor em campo na vitória do Chelsea por 2-0 sobre o Burnley pela Premier League. Ele entrou como titular no lugar de Moisés Caicedo e atuou como volante mais recuado, função elogiada por seu treinador. Em nota à sua assessoria, Andrei se disse feliz pela atuação e orgulhoso de conquistar seu espaço em um clube tão grande. Pep Guardiola elogiou Bruno Guimarães após a derrota do Manchester City para o Newcastle, afirmando que o brasileiro é um jogador especial desde os tempos de Lyon. O treinador destacou que a contratação de Bruno pelo Newcastle foi incrível e que o meio-campista tem evoluído temporada após temporada. Guardiola afirmou ainda que sempre admirou o estilo de jogo do brasileiro, que considera completo, técnico, agressivo, inteligente e dominante no meio-campo. A imprensa inglesa também repercutiu os elogios, lembrando que Bruno já esteve na mira do City em outras janelas. Alexander Isak, reforço mais caro da história da Premier League, teria comprado um Doberman de 35 mil euros, cerca de 214 mil reais, para reforçar sua segurança, após alegar ter recebido ameaças de morte. A contratação milionária aconteceu após sua saída conturbada do Newcastle rumo ao Liverpool. Segundo a imprensa, a escolha do cão de guarda seria para garantir proteção física enquanto se adapta à nova vida na Inglaterra. O valor exato citado por diferentes fontes varia entre 35 mil euros e 30 mil libras, dependendo da reportagem, né? Então são várias fontes que estão citando, mas o importante é que ele adquiriu o cão. O Manchester United avançou das negociações com o Wolverhampton para tentar contratar João Gomes na janela de janeiro, e o volante é considerado prioridade para reforçar o meio-campo. O negócio gira em torno de valores próximos a 50 milhões de euros, mas ainda enfrenta resistência interna no Wolverhampton. O técnico Rob Edwards teria recebido a garantia de que o clube não venderia o brasileiro no meio da temporada, o que pode atrasar ou travar o acordo. Ainda assim, o United mantém a pressão e vê João Gomes como peça ideal para o estilo desejado por Rubem Amorim. A Warner Bros. Entrou com um processo contra o atacante turco Kerem Aktürkoğlu do Fenerbahçe, acusando-o de usar sem autorização elementos da franquia Harry Potter em suas comemorações de gol. A empresa alega que o jogador utiliza gestos como uma varinha mágica e referências registradas como Harry Potter, Hogwarts e Gryffindor. Documentos do processo também citam publicações em redes sociais com a trilha Hedwig's Theme e imagens inspiradas no universo da saga. A Warner pediu ao tribunal em Istambul a realização de uma perícia sigilosa nas postagens para comprovar o uso de material protegido. Aktürkoğlu não se manifestou publicamente sobre o processo e o caso segue aguardando novos desdobramentos na justiça turca. Na 12ª rodada da Série A italiana, vários jogadores pintaram uma marca vermelha no rosto, em apoio à campanha Un Rosso alla Violenza, que combate a violência contra a mulher. A Liga Italiana adota esse símbolo há anos. É um tipo de cartão vermelho simbólico para denunciar o abuso físico e psicológico. Segundo a Liga Série A, a marca costuma ser feita com batom vermelho e representa a gravidade da violência de gênero. O Deportivo LSM, clube ligado a Lionel Messi e Luis Soares, conquistou o título da Divisional D, a 4ª divisão do futebol uruguaio, em sua primeira temporada de existência. A equipe venceu o Lifa por 2-1 no jogo decisivo, garantindo também o acesso à 3ª divisão. O projeto, fundado em 2025, alcança assim seu primeiro objetivo esportivo apenas meses após ser criado, chamando atenção pelo rápido crescimento e pelo envolvimento de duas das maiores estrelas do futebol mundial. Messi brilhou na vitória do Inter Miami por 4-0 sobre o Cincinnati, na semifinal da Conferência Leste da Major League Soccer. O argentino marcou de cabeça aos 19 minutos e ainda distribuiu 3 assistências, participando de todos os gols da partida. Tadeu Allende anotou 2 vezes no segundo tempo, com passes decisivos de Messi em ambos os lances. Matheus Silvetti, de apenas 19 anos, também deixou sua marca e deu assistência para um dos tentos de Miami. Com o
triunfo, o Inter Miami avançou pela primeira vez na história à final da Conferência Leste nos playoffs da Major League Soccer. Messi soma agora 12 participações, 6 gols mais 6 assistências nos playoffs desta temporada, recorde na liga. A CBF decidiu incluir psicólogos na preparação dos árbitros para a temporada de 2026, em uma iniciativa que faz parte do processo de profissionalização total da arbitragem. Os profissionais passarão a atuar diretamente na concentração em Teresópolis, oferecendo suporte mental e emocional aos juízes, que convivem com pressão intensa, críticas constantes e exigência cada vez maior de desempenho. A ideia é fortalecer a tomada de decisão, o controle emocional e a confiança dos árbitros dentro de campo. A medida também simboliza uma mudança de postura da entidade, que busca melhorar a qualidade da arbitragem, não apenas no aspecto técnico, mas também no psicológico, preparando o grupo de forma mais completa para os desafios do calendário nacional. A Conmebol avalia reconhecer os títulos da antiga Copa Conmebol, disputada entre 1992 e 1999, como equivalentes aos da Copa Sul-Americana, segundo clubes brasileiros como Atlético Mineiro, Botafogo, São Paulo e Santos. Se a proposta for aprovada, esses clubes veriam seus troféus da Conmebol convertidos em taças da Sul-Americana, o que impactaria diretamente seu histórico e ranking de clubes. O movimento de unificação já passou por comitê da entidade. Em 2022, um grupo de 16 clubes, incluindo o Atlético, discutiu a proposta com a Conmebol. Apesar do avanço, o tema está parado há meses e ainda não há confirmação de que o reconhecimento será oficializado a curto prazo. Cristiano Ronaldo brilhou ao marcar um golaço de bicicleta na vitória do Al Nassr por 4-1 sobre o Al Khalej pela Saudi Pro League, né, que é o campeonato saudita, né? A jogada veio nos minutos finais, em cruzamento da direita, em que ele emendou com precisão acrobática. Com o gol, o atacante português chegou a 954 gols na carreira, segundo a ESPN. O Real Betis anunciou a renovação do contrato com o meia Isco até 2028, de forma original. A confirmação foi feita com um tifo gigante, um mosaico, nas arquibancadas antes da partida contra o Girona. A torcida exibiu a bandeira massiva para celebrar sua extensão de vínculo, reforçando a importância de Isco no clube. Isco havia renovado anteriormente até 2027, mas o novo contrato consolida sua trajetória no Betis e reafirma a confiança da diretoria. Vamos para um rápido intervalo, já voltaremos com notícias da Fórmula 1, notícias também do UFC, Jungle Fight, futebol americano, entre outros. Não sai daí, notícias dos outros esportes no próximo bloco. Visionária Esportes. E voltamos com Visionário Esportes. Vamos agora às notícias dos outros esportes para você. Max Verstappen venceu o Grande Prêmio de Las Vegas de Fórmula 1 com autoridade e ganhou novo fôlego na luta pelo título mundial. Seus principais adversários, Lando Norris e Oscar Piastri da McLaren, foram desclassificados após a corrida por desgaste excessivo da placa de fundo, o assoalho, né, dos seus carros. Com a punição, a classificação atualizada do campeonato ficou assim: Lando Norris com 390 pontos liderando, Oscar Piastri 366 e Max Verstappen empatado também com 366 pontos. Ainda há 58 pontos em disputa nos dois GPs restantes, que são Qatar e Abu Dhabi, e mantendo o título totalmente em aberto. O resultado mudou completamente o cenário. Verstappen ressurgiu como candidato real à conquista da 5ª temporada consecutiva. O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto da Sauber foi punido após colidir com Lance Stroll da Aston Martin na largada do GP de Las Vegas. A batida ocorreu na curva 1 da primeira volta e eliminou ambos da prova. Como resultado, os comissários aplicaram 5 posições de penalidade no grid para o próximo GP no Qatar, além de 2 pontos na superlicença de Bortoleto, os primeiros de sua carreira. Ele admitiu o erro, dizendo que perdeu o momento da freada.
Dorian Pin conquistou o título da Fórmula 1 Academy 2025 após terminar em quinto na corrida final em Las Vegas. Pontuação suficiente para superar Maya Welg por 15 pontos. Piloto apoiada pela Mercedes e pela Iron Dames, ela celebrou com Toto Wolff, George Russell e Kimi Antonelli. Apesar de não subir ao pódio na última prova, sua consistência ao longo da temporada garantiu o título. No UFC Qatar, Arman Tsarukyan venceu Dan Hooker por submissão, triângulo com arm triangle choke, submissão, né? Aos 30 minutos e 34 segundos do segundo round, consolidando sua boa fase na categoria. O brasileiro Rafael Cerqueira foi finalizado em apenas 33 segundos por Abdulrahman Yakaev, sofrendo sua quarta derrota consecutiva no UFC. A derrota representa um momento delicado na carreira de Cerqueira, que busca recuperação na próxima temporada. Tsarukyan agora segue para desafios maiores, mantendo a escalada no ranking dos leves. Hooker, ex-top 10, precisa se reerguer após nova derrota significativa. O elenco realizado no Qatar contou com outras lutas importantes, mas esses foram os destaques do card. No Jungle Fight 142, realizado no Rio, André Monstro reconquistou o cinturão peso pesado ao nocautear Júnior Mendes por nocaute técnico no segundo round. Já a baiana Laís Cerqueira defendeu com sucesso o cinturão peso galo ao derrotar Lohane Santos por decisão unânime, triplo 29-28. Monstro tinha a meta de voltar ao topo e falou que sempre busca o nocaute, o que acabou se concretizando na revanche. Cerqueira apostou no jiu-jitsu e no controle no solo para manter o título durante os 3 rounds. A edição do Jungle Fight contou também com Hernani Pimenta garantindo vaga no GP meio médio do Fight do Milhão. O evento lotou o anfiteatro do Rio Centro e reforçou a presença da Loterge no apoio ao MMA nacional. No Thursday Night Football da NFL, o Houston Texans venceu o Buffalo Bills por 23-19, com a defesa pressionando muito Josh Allen, aplicando 8 sacks e garantindo interceptações decisivas nos momentos finais. No domingo, o Kansas City Chiefs saíram de um déficit de 20-9 para derrotar o Indianapolis Colts por 23-20 na prorrogação, evitando uma sequência de 3 derrotas consecutivas. O Green Bay Packers dominou o Minnesota Vikings com um placar de 23-6, graças a uma atuação decisiva e impecável que controlou totalmente o jogo. O Atlanta Falcons quebrou a sequência negativa e aplicou 24-10 no New Orleans Saints, com um ataque equilibrado e defesa aproveitando as oportunidades. Por fim, o Dallas Cowboys remontaram uma desvantagem de 14 pontos para superar o Philadelphia Eagles por 24-21, com destaque para Prescott e o field goal decisivo no final. Registros obtidos pela ESPN mostram que a polícia de Western Michigan University realizou 2 verificações de bem-estar em Marshall Neyland durante seu tempo na universidade. A primeira ocorreu em setembro de 2020, quando um amigo chamou o 911 por precaução com a saúde mental de Neyland. Ele foi encontrado perto dos trilhos de trem e afirmou ter pensamentos suicidas. A segunda aconteceu em junho de 2023, quando treinadores, preocupados com sua separação recente, pediram checagem para assegurar que ele estava apto a ter uma arma de fogo. Segundo o relatório, Neyland entregou voluntariamente a arma à polícia universitária para guarda enquanto era avaliado por um conselheiro. 12 dias depois, ele recuperou o armamento com base em um laudo de um assistente social que dizia que ele não representava risco a si nem aos outros. Infelizmente ele faleceu recentemente, né? E a reportagem também destaca que ele fez uso dos serviços de saúde mental da universidade durante a sua trajetória. Vamos à NBA, no confronto entre Houston Rockets e Denver Nuggets. Os Nuggets venceram por 112-109, com Nikola Jokic somando 34 pontos, 10 rebotes e 9 assistências para liderar o triunfo. Já no duelo entre Orlando Magic e New York Knicks, o Magic levou a melhor por 133-121, impulsionado pelo alemão Franz Wagner, que anotou impressionantes 37 pontos. Por fim, o Memphis Grizzlies derrotaram o Dallas Mavericks por 102-96. Teve uma discussão entre o Klay Thompson do Dallas e o Ja Morant do Memphis Grizzlies. Santi Aldama contribuiu com 20 pontos para os Grizzlies no fechamento decisivo.
Mais NBA aqui, ó. James Harden marcou 55 pontos no triunfo dos Clippers por 131-116 sobre o Charlotte Hornets, estabelecendo a maior pontuação da história da franquia. Ele converteu 17 de 26 arremessos, incluindo 10 bolas de 3, né? E ainda distribuiu 7 assistências. Os 55 pontos superaram a marca anterior de 52, que pertencia a Charles Smith e Bob McAdoo. Além disso, foi o 25º jogo com mais de 50 pontos na carreira de Harden, igualando Kobe Bryant no top 3 histórico. Ele ainda se tornou o primeiro jogador da NBA a ter o recorde de pontos em um jogo em 2 franquias diferentes. Ele também tem 61 pontos pelo Houston Rockets. Chris Paul, armador do Los Angeles Clippers, anunciou que esta será sua última temporada na NBA, encerrando uma carreira de 21 anos. Aos 40 anos, ele publicou nas redes sociais: "Que jornada! Ainda tanta coisa pela frente. Grato por esta última." Paul retorna para os Clippers justamente para fechar sua trajetória, onde viveu alguns dos momentos mais marcantes da carreira. Ele coleciona feitos impressionantes: 12 participações no All-Star Game, 11 vezes no All-NBA, 9 vezes em equipes de defesa e líder histórico ativo em assistências e roubos. A aposentadoria era esperada e ele deu indícios fortes antes da confirmação, especialmente durante sua passagem por Charlotte, seu estado natal. Agora ele parte gratificado e com a missão cumprida: fechar o ciclo como Clipper e deixar legado como um dos grandes armadores da liga. Uma pena não ter conquistado um anel de campeão, né? Mas tem uma grande carreira o Chris Paul. Rodney Rogers, ex-jogador da NBA e vencedor do prêmio de 6º homem do ano em 2000, morreu aos 54 anos. Ele sofreu um acidente de quadriciclo em 2008 que o deixou tetraplégico, e a morte foi atribuída a causas naturais relacionadas à lesão na medula espinhal. Rogers atuou por 12 temporadas na NBA, passando por equipes como Denver Nuggets, Phoenix Suns, Brooklyn Nets, Clippers, Celtics e 76ers. Na universidade, brilhou pela Wake Forest, onde teve sua camisa 54 aposentada. Após o acidente, ele fundou a Rodney Rogers Foundation, voltada a apoiar pessoas com lesões na medula. A comunidade do basquete lamentou sua partida, destacando sua força, resiliência e legado dentro e fora das quadras. No Novo Basquete Brasil deste fim de semana, o Flamengo venceu o Rio Claro por 84-72 com o argentino Negrete, anotando 17 pontos. Enquanto o São José superou o Pato Basquete por 86-71, com Douglas dos Santos contribuindo com 18 pontos e 9 rebotes. O Pinheiros derrotou o Cruzeiro por 102-89, com David Sloan marcando 24 pontos. E o Franca bateu o Fortaleza por 82-70, com Lucas Dias somando 21 pontos. O Minas venceu o Bauru por 94-88, com o Alexandre Paranhos marcando 22 pontos. E o Paulistano passou pelo Caxias do Sul por 77-66, com o Henrique Seixas contribuindo com 16 pontos. O Brasília derrotou o Vasco da Gama por 81-59, com Daniel anotando 24 pontos. O Osasco venceu o União Corinthians por 79-76, com Ed Carvalho marcando 22 pontos. E o Corinthians superou o Mogi por 70-67, com o americano Elijah Clark somando 20 pontos. A liderança do NBB é do Flamengo, com 11 vitórias e apenas uma derrota. Vamos para um rápido intervalo, já voltaremos com o último bloco do Visionário Esportes, destacando aqui o vôlei e o vôlei de praia, além da agenda esportiva do dia. Não sai daí! Visionário Esportes. Voltamos com o último bloco do Visionário Esportes, começando aqui pelo vôlei. Daqui a pouco tem a agenda esportiva do dia, hein? O SESI Bauru bateu o Tijuca por 3-0, parciais de 25-19, 25-21 e 25-19 na Superliga Feminina. A Central Miami foi a destaque com 16 pontos, 10 no ataque, 5 no bloqueio e 1 ace, recebendo o troféu Viva Vôlei. Apesar da boa pontuação da ponteira Arielle do Tijuca, com 19 acertos, a equipe carioca segue sem vitórias na competição. Com o resultado, o SESI Bauru soma 11 pontos e se aproxima do G4 da tabela. O líder é o Osasco com 17 pontos, seguido do Minas com a mesma pontuação.
No sábado da Superliga Masculina de Vôlei, o Sada Cruzeiro voltou a se impor e venceu o Suzano por 3-0, parciais de 25-16, 25-21 e 25-19. Reassumindo a liderança da competição, né? Mas no caso ela foi retomada por outra equipe que vou falar aqui, ó. No mesmo dia, o Joinville bateu o Juiz de Fora Vôlei por 3-0, com parciais de 25-17, 32-30 e 27-25. Também no sábado, o Vôlei Renata Campinas venceu o SESI por 3-0, consolidando sua boa fase na temporada. Os parciais foram de 25-23, 25-21 e 25-22. Já no domingo, o Praia Clube dominou o Monte Carmelo com uma vitória por 3-0, retomando a ponta da tabela da Superliga com 21 pontos. As parciais foram 25-20, 25-18 e 25-19. No Mundial de Vôlei de Praia 2025 em Adelaide, Tina Graudina e Anastasia Samoilova, da Letônia, conquistaram o título ao vencer Kristen Nuss e Taryn Bacher, dos Estados Unidos, por 2-1, em parciais de 21-15, 15-21 e 15-11. Na disputa do bronze feminino, a dupla brasileira Carol Solberg e Rebeca bateu Tamia Leivik por 2-0, parciais de 21-18 e 22-20. No masculino, Arman e Helvig, da Suécia, ganharam o ouro ao derrotar os compatriotas Nilsson e Anderson por 2-0, parciais de 25-23 e 21-19. Duda e Ana Patrícia anunciaram a desistência do Mundial de Vôlei de Praia em Adelaide por motivos médicos, segundo a CBV, Comissão Brasileira de Vôlei. Confederação Brasileira de Vôlei, perdão. Será feito exames complementares assim que retornar ao Brasil. Ana Patrícia usou as redes sociais para dizer que a saída se deve a situações mais delicadas vividas durante a competição e que irão explicar os motivos mais à frente, mas afirmou que não foi por lesão, como informado inicialmente. Então, vai vir coisa aí. Então aguardem. Pela Copa Davis 2025 tênis em Bolonha, a Itália conquistou o título com vitória por 2-0 sobre a Espanha na final. Matteo Berrettini abriu com 6-3 e 6-4 sobre Pablo Carreño Busta, enquanto Flávio Cobolli virou de 1-6 no primeiro set para vencer Raume Munar. Parciais aqui completas, 1-6, 7-6 com 7-5 no tie-break e 7-5 e selar o título. A Itália levantou o troféu pela quarta vez na história da Copa Davis e pela terceira vez consecutiva, algo inédito no formato atual. Ambas as equipes estavam desfalcadas, a Espanha sem Carlos Alcaraz e a Itália sem Yannick Sinner e Lorenzo Musetti. No jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro de Futsal 2025, o Atlético do Piauí empatou em 1-1 com o Traipu de Arapiraca de Alagoas na Arena Verdão, em Teresina. Na Liga Nacional de Futsal 2025, o duelo de volta entre Atlântico do Rio Grande do Sul e Jaraguá Futsal precisou ser adiado. Caiu granizo sobre a quadra em Erechim e o temporal impediu a realização da partida. No Mundial Feminino de Futsal, o primeiro realizado, né? Mundial Feminino de Futsal, o Brasil estreou com vitória por 4-1 sobre o Irã. Os gols brasileiros foram marcados por Ana Luísa, Débora Vanin e Emily 2 vezes. A partida foi realizada na Arena Phil Sports, nas Filipinas. Emily foi eleita a melhor jogadora do duelo pela FIFA. No troféu Roberto Marinho de hipismo, o cavaleiro brasileiro Stefan de Freitas Barcha, montando Chevaux Goldfinger Império Egípcio, venceu em 42,33 segundos, sagrando-se bicampeão da competição. O segundo lugar ficou com José Luiz Guimarães de Carvalho, com 42,65 segundos. E o terceiro com Rafael Machado Leite, 43,16. A prova foi disputada no GP de 87º aniversário da Sociedade Hípica Brasileira, com obstáculos a 1,45 m em 2 voltas e premiação total de R$100 mil para os 6 primeiros colocados. No Mundial de Esqui Alpino, o brasileiro Lucas Pinheiro Braten terminou em 10º lugar na etapa realizada em Gurgel, na Áustria, com boa performance, apesar da forte concorrência. O francês Paco Rassat venceu a prova, conquistando sua primeira vitória na Copa do Mundo, destacando-se com uma descida impecável. Rassat, que também atua como policial, celebrou a vitória com emoção e comentou sobre o desafio de conciliar a carreira esportiva com sua profissão. A etapa austríaca contou com condições de
pista difíceis, exigindo técnica e precisão de todos os atletas. Na Copa América de Bobsled Two-Man em Whistler, no Canadá, os brasileiros Edson Bidilatti e Rafael Souza da Silva tiveram uma participação sólida, registrando o 6º lugar na segunda etapa da competição. A dupla já havia alcançado o 5º lugar na primeira etapa, mostrando consistência e evolução no circuito internacional. Consistência e evolução. Apesar de não ter conquistado medalha, eles subiram ao pódio simbólico em algumas celebrações da equipe brasileira em reconhecimento ao desempenho. Bidilatti e Rafael seguem sendo referência do Brasil na modalidade, buscando resultados expressivos nas próximas etapas da Copa América. E chegamos à agenda esportiva do dia de hoje, 24 de novembro de 2025. Nosso site é o site fonte, né? Nossa fonte ondeassistir.net.br. Brasileirão Série A, 7 da noite, tem Mirassol e Ceará, com transmissão do Premier. Às 9 da noite tem Internacional e Santos, transmissão do Sport TV e também no Premier. Futebol espanhol, 4h30 da tarde, tem La Liga 2, com Real Sociedad B e Valladolid no Disney+. 5 da tarde tem La Liga, Campeonato Espanhol, Espanhol e Sevilha, transmissão da ESPN 2. Às 5 horas tem Premier League, com Manchester United e Everton, transmissão da ESPN. 2h30 tem Série A italiana com Torino e Como, transmissão no X Sports e no Disney+. 4:45 tem Sassuolo e Pisa, transmissão no Disney+. À 1 da tarde tem campeonato ucraniano com Zorya e Alexandria, transmissão da OneFootball. 2 da tarde, campeonato turco, Trabzonspor e Istambul Başakşehir, transmissão do Disney+. 4:45 tem campeonato francês, segunda divisão, Rennes e Montpellier, transmissão do Sportnet. 7h15 da noite tem campeonato argentino com Racing e River Plate, transmissão na ESPN 4. Às 10 da noite tem União Santa Fé e Ginásio e Esgrima, com transmissão de Ginásio La Plata, tá? Com transmissão no Disney+. 1 da tarde, Champions League Asiática com Al Duhail e Al Ittihad, transmissão na ESPN 4. 3 da tarde, pelo mesmo torneio, Al Ahly e Sharjah, transmissão na ESPN 4. 10h30 da manhã, Copa do Mundo Sub-17, semifinal, Áustria e Itália, transmissão na Cazé TV, no FIFA Plus e no Sport TV 2. À 1 da tarde, pelo mesmo torneio, tem Portugal e Brasil, transmissão da semifinal pela Cazé TV, no FIFA Plus e no Sport TV. Tá rolando agora Argentina e Polônia pela Copa do Mundo Feminina, transmissão na Cazé TV e no FIFA Plus. 9h30 da manhã, agora Filipinas e Marrocos, transmissão do FIFA Plus. A Copa do Mundo Feminina, Sub-17 também, né? 7 da noite, Campeonato Paulista Feminino de Basquete com Corinthians e Santo André, semifinal jogo 2, no YouTube da FPB TV. 9 da noite tem NBA com Toronto Raptors e Cleveland Cavaliers, transmissão no Disney+. 11h30 da noite tem Phoenix Suns e Houston Rockets, transmissão na ESPN 4. Vôlei, 6h30 da tarde, Superliga Feminina com Fluminense e Barueri, transmissão do Sport TV 2. No mesmo horário tem Minas e Maringá, transmissão na VBTV. E às 9 da noite tem Osasco e Flamengo, jogão. 9 da noite no Sport TV 2. 10h15 da noite tem NFL, futebol americano, San Francisco 49ers e Carolina Panthers, transmissão na ESPN 2. E assim, minha gente, vamos chegando ao final de mais uma edição do Visionário Esportes. Que alegria ter compartilhado essa manhã com você, trazendo informação, fé e aquela inspiração que renova o dia e o coração. Hoje falamos sobre desafios, conquistas e também sobre a importância do revigoramento, esse cuidado que Deus tem de renovar nossas forças quando mais precisamos. A palavra que nos acompanhou hoje está em Isaías, capítulo 40, versículo 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. O revigoramento de Deus é diferente de qualquer descanso comum. Ele alcança áreas da nossa vida que ninguém vê. O
os cansaços internos, as batalhas silenciosas, o peso que a mente carrega e o desânimo que o coração sente. Quando parece que as forças acabaram, ele sopra vida nova, renova a esperança e fortalece o espírito. Que seu dia seja marcado por esse renovo, descanso verdadeiro, paz restauradora e coragem renovada para seguir adiante. Deus fortalece, sustenta e multiplica as forças de quem confia nele. Você pode ouvir a reprise do programa de hoje às 6 horas da tarde aqui na programação da Rádio Visionária e também nos acompanhar nas plataformas digitais Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web da cidade de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora na cidade de Ilhota, em Santa Catarina, nas frequências AM 1100, FM Ondas Curtas e pela pela Londrina Web Rádio, na cidade de Londrina, no Paraná. Eu sou Manuel Rodrigues, agradeço imensamente pela sua sintonia, pelo carinho de sempre. Desejo a você um dia abençoado, revigorado e cheio da presença de Deus. Se Ele permitir, nos encontramos amanhã às 9 horas da manhã. Até lá!